Boa tarde, nono B. A gente vai iniciar, então, a nossa aula sobre estrutura da matéria. A palavra átomo, ela foi a primeira vez descrita, falada, por filósofos, né? Filósofos discípulos de Aristóteles, onde o nome deles eram Leucipo e Demócrito. Então, Leucipo e Demócrito foram as primeiras pessoas a falar sobre o átomo, tá? E aí, em 1800, um cientista chamado John Dalton retoma, então, esse conceito de átomo, sendo uma partícula indivisível, e aí ele caracteriza esse átomo como maciço, esférico, indivisível e indestrutível, né? Então, o modelo atômico de Dalton, ele é similar a uma bola de bilhar, correto? Quando a gente aprendeu sobre os modelos atômicos de Dalton, a gente verificou que os átomos podem se reorganizar, podem se ligar um com o outro, formando novas substâncias. Por exemplo, um átomo de oxigênio se encontra com um átomo de carbono, formando monóxido de carbono, uma nova substância. Correto? Muito bem. Então, esse primeiro contato de reação química foi descrito por Dalton. Aí a gente vai ver um segundo cientista que aperfeiçoou o modelo atômico e verificou que o átomo ele era uma partícula eletricamente carregada. O nome desse cientista é Thomson, né? Então, como que era o modelo atômico de Thomson? Era uma esfera positiva e está incrustado como se fosse um pudim de passas, os elétrons negativos. Então, a massa dela, positiva. E aí, como se fosse o granulado num brigadeiro, as cargas negativas, tá? Então, o átomo é esférico para Thomson, mas ele é carregado positivamente e ele tem algumas partículas negativas ao redor deste átomo. O modelo de Thomson, então, é conhecido como o modelo de pudim de passas, tá certo? E é Thomson que descobre, então, a parte negativa do átomo, que recebe o nome de elétron, tá? Então, a parte negativa do átomo são os elétrons. Tudo bem até aqui, turma? Sim, tá bom. Achei que todo mundo já tinha ido fugir assistir televisão. Nossa, então tá bom. Então, nós temos Dalton, esférico, maciço, indivisível, indestrutível, similar a uma bola de bilhar. Thomson, esférico, positivo, com partículas negativas ao redor do átomo. E aí a gente tem, então, a classificação da primeira partícula do átomo, que é conhecida como elétrons, parte negativa do átomo. Aí nós vamos ter um terceiro modelo atômico, que é a gente fala o mais atual, né? Claro que houve foi sendo aperfeiçoado isso, né? Que é o modelo de Rutherford, tá? Então, quando Rutherford começa a estudar o modelo atômico de Thomson, ele descobre que o núcleo do átomo, tá vendo aqui esse verdinho mais claro? Recebe o nome de núcleo. O núcleo do átomo é positivo e os elétrons eles estão espalhados na eletrosfera, tá certo? Então, o que ele percebe, o Rutherford? Que o átomo tem uma parte central pequena, maciça, onde está o peso do átomo. Então, todo o peso do átomo está no núcleo dele, onde são encontrados os prótons e os nêutrons. E ele tem uma eletrosfera grande, um enorme espaço vazio, onde ficam pequenas partículas de elétrons, certo? Então, olha só.
Para Dalton, é maciço. Para Thomson, ele é positivo e negativo. Rutherford vai lá e coloca o núcleo positivo, pequeno e denso, com um enorme espaço vazio onde contém os elétrons. Para você ter uma ideia, como o núcleo é pequenininho, vamos pensar no estádio do Maracanã. Sim, todo mundo sabe que estádio é uma coisa bem grande. Eu vou e coloco uma bolinha de ping-pong no centro do Maracanã, lá onde a partida do futebol começa. Então, a bolinha de ping-pong, ela é o núcleo. E o Maracanã todo é a eletrosfera. Consegue acompanhar a diferença do tamanho da eletrosfera perto do núcleo do átomo? Ficou claro esse modelo atômico de Rutherford? Tá. Alguma dúvida? Vocês podem interromper. Tá muito rápido? Porque assim, como eu não tô vendo o rostinho de vocês... Ah, então tá ótimo. Steve Wonder que respondeu agora, tá safe? Bora lá. E a gente vai então para Bohr. Quem era Bohr? Bohr, ele era colaborador de Rutherford, trabalhava junto com o Rutherford. E aí ele resolve então estudar essa eletrosfera. E aí o que ele descobre dessa eletrosfera? Ele descobre que os elétrons eles não estão espalhados aleatoriamente na eletrosfera. Eles estão colocados em órbita. E aí a gente pode fazer uma associação com o sistema solar, onde o Sol seria o núcleo, cada planeta não gira em torno da órbita dele. Então, cada elétron gira em torno do núcleo na sua própria eletrosfera. Tá vendo? Então, ele vai seguir uma órbita. Então, os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas circulares, com correspondentes níveis de energia bem definidos. E aí, a gente tem que ter um destaque. A eletrosfera possui 7 camadas, ok? Então, quantas camadas possui na eletrosfera? 7 camadas. Isso é super importante a hora que a professora for ensinar a tabela periódica para vocês, tá? Tem alguém com o microfone aberto aí? Dá uma fechada. Muito bem. Então, retomando, o modelo de Dalton, esférico, maciço, indivisível, tons eletricamente carregado, parecendo um pudim de passas, e Rutherford, ele lembra muito o sistema solar, tá? Onde os elétrons, eles giram em órbita ao redor do núcleo. Esse é o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Quais são as partes, então, que compõem um átomo? O átomo é formado por 3 partículas principais, porque se vocês forem estudar química quântica, física quântica, vocês vão perceber que existem outras partículas. Mas quais são as principais do átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Onde os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo, tá vendo? Verdinho bem clarinho, o médio, tá vendo aqui? E ao redor, na órbita, estão os elétrons. Prótons, carga positiva. Nêutrons, carga nula. Elétrons, carga negativa. Qual é a importância do nêutron? Por que é importante um átomo ter uma partícula neutra? A gente vai entender isso na prática. Você sabe que os opostos se atraem, ok?
Se eu tenho um polo negativo e um polo positivo, qual seria a lógica disso? Que os elétrons se unissem aos prótons, correto? Para não acontecer essa junção, os nêutrons, eles vão impedir a aproximação dos elétrons com os prótons. Outra coisa, um monte de carga positiva, a mesma carga, tem atração? Não. A tendência delas é fazer repulsão, ficar longe. Então, o que os nêutrons faz com o átomo? Põe o átomo em ordem. Ei, partículas positivas, vocês querem ir embora, mas vocês vão ficar aqui dentro. Então, ele neutraliza essa energia dentro de um espaço tão pequenininho. E impede que os prótons sejam atraídos pelos elétrons. Então, eles põem a ordem no núcleo, para os prótons não caírem fora, e impede que os prótons entrem em contato com os elétrons. Ok? Sim? Tá bom. É. Então tá ótimo. Então vamos lá. Posso continuar assim ou tá muito rápido? Tá de boa? Então tá ótimo. Então vou continuar, tá? Vamos lá então. Átomos e suas partículas. Quais são as partículas do átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Carga do próton. Ei, galera. Positiva. Dos nêutrons. Nula. E dos elétrons? Negativa. Acho que tem um delay aí. Tem um delay aí. Ok, galera. Então vamos lá. Um átomo é constituído por núcleo e por eletrosfera. Quais são as partículas que estão no núcleo, que é pequeno e denso? Os prótons, carga positiva, e os nêutrons, que têm carga nula. E na eletrosfera, que é grande e vazia, é formada por elétrons, que têm carga negativa, e essa eletrosfera é formada por 7 camadas, tá? A camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, quantas camadas possui a eletrosfera de um átomo? 7. Todo átomo tem 7 camadas? Não. Vai depender do tamanho desse átomo. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Lembra quando a Pro falou que o núcleo do átomo é que determina o quanto ele pesa? Então, eu sei que aquele átomo tem aquele peso somando as partículas que estão dentro do núcleo. Quem está dentro do núcleo? Os prótons e os elétrons. Então, a massa do átomo é calculada com a soma dos prótons mais nêutrons. Eu acho que eu falei elétrons, desculpa aí. Repetindo, então. Quem determina a massa do átomo, prótons mais nêutrons. Somo os prótons e os nêutrons. Tudo bem? É possível, então, determinar matematicamente a massa de um próton? Sim. Eu somo a quantidade de prótons e de nêutrons. O próton também é conhecido como número atômico e representado pela letra Z. Então, calcule o número atômico. O que é um número atômico? É o número de prótons. E o número de prótons é o RG do átomo.
Cada um de nós temos um RG, certo? Um número de RG. Quando alguém morre, aquele RG é anulado, não passa para outra pessoa. Então, no átomo é a mesma coisa. Um elemento com 8 prótons vai ser sempre o mesmo elemento, tá? Porque o próton é o RG do átomo. Eu determino que átomo que é através do número de prótons. Tudo bem? Sim. Sou mesmo? Sim. A nossa aula vai até 15 para as 3, ok? Tá, bora lá. Agora eu vou para o lado de cá. Eletrosfera, espaço vazio. Quem está lá dentro? Elétrons. Quantas camadas? 7, tá? Quando eu tenho um átomo neutro, eu tenho um número de prótons igual ao número de elétrons. Isso é fácil. Porque pensa, se eu tenho 10 prótons que são positivos, com 10 nêutrons que são negativos, 10 menos 10 dá quanto? Zero. Então é neutro. O átomo é neutro quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Agora, e quando for diferente? Quando for diferente, eu não estou falando de átomo neutro. Eu estou falando de íons, certo? Quando o meu número de prótons é maior do que o meu número de elétrons, o meu átomo ele tem carga positiva. Por que positiva? Porque eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, se eu tiver 10 prótons e 9 elétrons, o meu átomo não está neutro. O meu átomo está mais positivo. Agora, se eu tenho 9 prótons e 10 elétrons, o meu átomo está mais positivo ou está mais negativo? Mais negativo. Então, ele agora ele é um ânion. Então, átomos negativos recebem o nome de ânion. Átomos positivos recebem o nome de cátion. É um cátion quando o próton é maior do que elétron. E é um ânion quando os elétrons têm um número maior do que os números de prótons. Tudo bem até aqui? Ficou claro tudo isso? Sim. Ok, ok. Maravilha. Maravilha. Então, agora, turminha, eu vou ensinar um conteúdo que eu vou dizer para vocês que a lousa faz uma falta, mas vamos lá. A gente vai conseguir. Você viu que a Pro ensinou tudo que está desse lado aqui, ó. Né? Então, a Pro ensinou que a eletrosfera é formada por elétrons, que os elétrons têm carga negativa, que eu considero que um átomo é neutro quando prótons é igual ao número de elétrons. E quando isso for diferente, eu não tenho mais átomo, mas eu tenho íons. E os íons podem ser positivos ou negativos. Recebe o nome de cátion ou de ânion. Ainda na eletrosfera, nós aprendemos que a eletrosfera tem 7 camadas. Cada camada, ou cada nível de energia, vai ter um subnível. E esse subnível é S, P, D e F. Cada camada tem um tamanho, né? Então, vai ter camada que não vai ter todos os subníveis. A camada K, ela é bem pequenininha. Cabe no máximo 2 elétrons. A camada L cabe no máximo 8 elétrons. A camada M cabe no máximo 18. A camada N cabe no máximo
32. O, 32. P, 18. E Q cabe em 8. Fica meio vago isso que a Pro está querendo falar para vocês. Eu vou colocar, se você for no livro, na página 51, eu vou sair do caderno de atividades e vou entrar no livro positivo, na página 51. Ver se fica mais claro agora o que a Proto vai falando assim, virtualmente para vocês, tá? Então, na primeira camada da eletrosfera, cabem no máximo 2 elétrons. Na L, no máximo 8, na M, 18, na N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8, ok? Com essas informações, eu consigo fazer a distribuição eletrônica do átomo. Se a distribuição é eletrônica, qual é a parte do átomo que me interessa? Alguém? Se a distribuição é eletrônica, qual é? Oi? Pode repetir, que a Pro não ouviu. Elétrons, perfeito. Sim, é elétrons. Quem está falando? Então, a parte que me interessa do átomo são os elétrons, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um átomo de oxigênio. O número atômico dele é 8. Número atômico é o número de prótons. E o número de elétron dele é 8. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica baseada no número atômico ou baseada no número de elétrons? No número de elétrons. Um átomo que possui 8 de número atômico e 8 elétrons, ele é classificado como um átomo neutro ou como um íon? Ei, galera! Neutro, perfeito. Neutro, muito bem. E agora eu vou te fazer a distribuição eletrônica. Como é a eletrosfera do átomo de oxigênio? O átomo de oxigênio tem, na camada K, 2 elétrons e mais 6 elétrons na camada L. 2 elétrons na camada K e 6 elétrons na camada L. 6 mais 2, 8. Sim ou não? Sim? Ótimo. Quando é pequenininho assim, fica fácil da gente fazer a distribuição, tá? Agora, o problema é quando o átomo começa a ficar muito grande. Que aí, quando o átomo é maior, vou virar aqui, deixa eu achar o diagrama de Linus-Pauling. Estou na página 53 do livro positivo. Tá vendo o diagrama de Linus-Pauling? Professora, o que é isso? Né? São as camadas, ó. Aqui é a K, L, M, N, O, P e Q. O subnível S, se você perceber, todas as camadas têm S. Eu posso colocar no máximo 2 elétrons. Tá aqui embaixo a informação, ó. No subnível S, eu posso pôr no máximo 2 elétrons.
No subnível P, eu posso colocar no máximo 6 elétrons. Sim? No D, no máximo 10 elétrons. E no F, no máximo 14 elétrons. Ok? Eu montando o diagrama de Linus-Pauling, eu faço a contagem sempre assim, ó, na diagonal, da direita para a esquerda. Então, eu preciso seguir uma ordem. Eu vou aqui no 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, vem para cá, ó. 3P6, 4S2. Do 4S2, para onde eu volto? Volto para o 3D10, 4P6, 5S2. Faço o contorno, volto lá para terminar o 4. Ó. 4D10, 5P6, 6S2. Vou seguir, vou terminar o 4. 4F14, 5D10, 6P2, 6P6, 7S2. Vou seguir, terminar aqui. 5F14, 6D10, 7P6. Tá? É assim que é feito a distribuição eletrônica. A gente vai fazer uma sequência de exercícios que vocês vão precisar praticar para vocês poderem entender como faz essa distribuição. Esse número grandão do Linus-Pauling significa a camada. Então, se ele tem 1, significa que ele tem apenas uma camada na eletrosfera. Se ele está no S, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. Vamos ver a distribuição eletrônica aqui, ó, de 2 elementos. O primeiro elemento é o cálcio com 20 elétrons, tá? Então, o cálcio com 20 elétrons, ele vai usar. Eu vou somar só os números de cima, tá? 2, esse 2, o 6, tá certo? Estão acompanhando, gente? Então, eu começo aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, ó. 2 com 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Então, a distribuição eletrônica do cálcio é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. O que eu consigo analisar do cálcio? O cálcio tem 4 camadas na eletrosfera. Sim? Por que eu sei que o cálcio tem 4 camadas na eletrosfera? Porque a distribuição dele termina aqui, ó. Então, das 7 camadas, ele vai ter apenas 4. Tudo bem até aqui? Vocês estão com uma cara de que quem está morrendo. Vamos lá. Próximo. O bromo, que tem 35 elétrons. Eu estou preocupada com os elétrons, não estou preocupada com os prótons. Eu vou usar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Por quê? 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com mais 2, 20, com mais 10, 30. E quantos eu quero que falta para chegar no 35? Mais 5. E o P eu posso usar no máximo quanto? 6. Então, vai terminar aqui, ó. 4P5. Se eu somar os números de cima, tem que dar o número do meu átomo. Ok? Claro. Perfeito. Sempre vai ser assim, mas quando você estiver finalizando o átomo, no caso desse P aqui, eu não vou precisar usar os 6. Quantos eu vou usar? Só 5. Porque eu tenho que dar
Pode, isso. Por isso que eu falo, eu posso usar no máximo 6 no P. No D, eu uso no máximo 10. É no máximo, ok? Ok. Ó, o ideal agora, vocês estão com o livro aberto? Na página 54, não tem 4 exercícios? Vocês vão fazer esses exercícios, tá? Já vai ficar de lição de casa aí. Olha que bacana, tá? Vocês vão fazer distribuição eletrônica desses 4 elementos, tá? E na próxima aula eu tiro as dúvidas de vocês. Combinado? Tá. Como a gente ainda tem o tempo de aula, 10 minutos, eu acho que a gente podia fazer o seguinte. Vocês poderiam começar a fazer esses exercícios agora. Eu vou abrir minha câmera, vou tirar o compartilhamento de tela e eu posso ir tirando as dúvidas e vocês vão fazendo agora. Vamos iniciar desse jeito, tá bom?